Boa tarde, telespectador e telespectadora da TV Pantanal. E nós já tratamos do assunto nos horários jornalísticos da emissora. E nós vamos começar o programa fazendo uma homenagem a um amigo, a um profissional, a um jornalista, a um publicitário, a um homem de imprensa, a um homem que sempre atuou com muita ética em todas as funções que ele desenvolveu ao longo de sua vida e que faleceu na manhã de hoje. Eu estou me referindo, você já sabe, ao jornalista Paulo Leite. Tive com Paulo Leite uma vivência extraordinária. Quando fui candidato ao governo de Mato Grosso, na minha primeira candidatura, me parece que foi em 2002, e o Paulo Leite foi o meu principal assessor na área de comunicação. Nós perdemos aquela eleição. E eu me lembro perfeitamente de um debate que teve entre o publicitário e jornalista nosso, Paulo Leite, e um dos grandes publicitários brasileiros, que deu uma consultoria para a campanha por recomendação do Diretório Nacional do PSDB, o Nizam Guanais. Claro que o Nizam Guanais era um dos grandes nomes, e ainda é, da publicidade brasileira. E o Paulo Leite demonstrava, antes da campanha começar, uma preocupação de que os impostos, os altos impostos, poderiam ser um tema a ser utilizado pelos adversários contra a candidatura de Dante de Oliveira ao Senado e contra a minha candidatura ao governo. Eu me lembro do Paulo Leite dizendo que a gente tinha que se preocupar com isso, e do Nizam Guanais falando a seguinte frase: eu nunca vi ninguém perder a eleição por isso. E um dos motivos pelos quais perdemos foi, claro, ninguém perde por um motivo só, mas foi exatamente essa questão dos impostos da energia, os impostos do FETAB, essas coisas todas que depois continuaram tudo como era no governo Dante, mas que aquilo serviu como plataforma para o palanque da oposição. Eu estou dizendo isso para mostrar a competência publicitária do jornalista Paulo Leite, que sempre foi o principal assessor do senador Jaime Campos, que deve estar muito triste por ter perdido um dos seus grandes baluartes, um grande pensador e um grande amigo. Outra afinidade enorme com Paulo Leite. O Paulo Leite era mistense. No mandato do Hélio Machado, nós fizemos a única revista que foi feita na gestão do Hélio Machado. Era para ser uma produção mensal e a gente fez como colaboração o primeiro número até para dar um rumo para a revista do Misto Esporte Clube. E o Paulo Leite foi o autor da principal matéria, Misto Forever, Misto para sempre, que ilustrou a capa da revista. Então tínhamos mais essa afinidade. Paulo Leite era mistense como eu. E sempre foi muito bem-humorado. Sempre foi um crítico que usou bastante da ironia para fazer comentários do cotidiano. Eu vou dizer aqui para vocês um editorial do Paulo Leite, um artigo do Paulo Leite, sobre um projeto de lei do vereador Mário Nadaf, para mostrar exatamente o brilhantismo do seu texto e também a sua ironia fina quando ele queria colocar as coisas no papel. Esse artigo ele deu o título de Ideia Feliz. E dizia o Paulo Leite: depois de algumas semanas produzindo lágrimas e ranger de dentes, enfim, uma sessão da Câmara Municipal de Cuiabá conseguiu provocar sorrisos e gargalhadas dos vereadores. Tudo por conta de um inusitado projeto de lei, de autoria do professor Mário Nadaf, que prevê a distribuição gratuita de Viagra e similares para homens acima de 60 anos
com disfunção erétil. Um detalhe importante: pela proposta legislativa, só teriam acesso ao medicamento pessoas que comprovassem não possuir condições financeiras para adquirir o remédio. Ou seja, o cidadão já está meio broxa porque está duro. Aliás, a vida não está mole. Mole mesmo, apenas o pênis, que não consegue conviver com a dureza do cotidiano. O nome do programa é ainda mais curioso: Pinto Feliz. Nadaf atribuiu o título à sabedoria popular, que vê no sexo uma panaceia para todos os males. Trata-se, portanto, na visão do autor, de uma iniciativa de largo interesse social, pois ao lado de um pinto feliz, sempre há uma vagina satisfeita. O vereador propôs uma ação pública contra a decadência sexual dos sexagenários, uma espécie de fumacê antibrochada para os velhinhos. É um ato político revolucionário. Abaixo a artrite, viva a ereção. Fora o reumatismo, salve a ejaculação. Chega de masturbações ideológicas. É hora dos governos investirem na virilidade de sua gente. De agora em diante, além de tapar buracos, a Prefeitura cuiabana passaria a ser responsável pela ereção coletiva da terceira idade. Os gestores terão que pensar doravante em lojas populares de sexy shop, vales motel, tudo para manter o pinto feliz, porque depois de algum tempo as gerações ficam monótonas e precisam ser apimentadas. Certamente o vereador é adepto do movimento Faça Amor, Não Faça Guerra, muito em voga nos anos 70. Mas, convenhamos, levou sua ideologia tão a sério que pretende criar um playground erótico no baile da terceira idade. Infelizmente, não podemos nem classificar Nadaf de gozador, porque isso poderia ter outra conotação. E, por favor, não venham me dizer que essa foi uma sacada do cacete, que isso é pura redundância. Mas se a ideia do vereador não chega a ser brilhante, é no mínimo atrevida. Mexe com a libido e o humor dos sessentões. Procura devolver alegria e um sentido na vida de quem já havia depositado as armas. Moral da história: quando a cabeça de baixo está feliz, a de cima fica em paz. Esse foi um dos textos do Paulo Leite sobre a ideia do vereador Mário Nadaf em apresentar um projeto de lei. Aliás, precisamos saber como é que está o rumo desse projeto de lei chamado Pinto Feliz. Morreu o jornalista Paulo Leite. Viva Paulo Leite! Nós acreditamos na vida e temos certeza absoluta de que as ideias do Paulo Leite e ele próprio continuará vivendo, só que uma outra forma de vida.